Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, que alegria poder estar mais uma vez aqui para liberar uma palavra para o teu coração. Nós estamos ao vivo mais uma vez pelo YouTube, já ia falar YouTube, estamos ao vivo agora pela minha página no Facebook, pr.rodrigo.santana, e também estamos ao vivo pelo Instagram. E se você estiver assistindo agora pelo YouTube, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber sempre as notificações do conteúdo que a gente tem colocado aqui nesse canal, beleza? Eu tenho uma palavra para o teu coração para esse dia que eu tenho certeza que vai abençoar a sua alma, o seu coração. Então já compartilha esse vídeo com um amigo, com um colega, manda para todo mundo, porque eu tenho certeza que essa palavra vai incendiar a tua alma nessa tarde de quarta-feira para a nossa vida, beleza? Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 4, versículo de número 3 em diante. Diz assim: E deixou a Judéia e foi outra vez para Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, porém, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte, e era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, me pede de beber? Sou mulher samaritana. Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: Se tu conheceres o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem águas vivas? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Jesus respondendo disse: Qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venhas aqui tirá-lo, ou não venhas aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vá, chama o teu marido e vem cá. Olha a resposta de Jesus: Vá, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tem marido. Por quê? Disseste bem, não tem marido, porque tiveste 5, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Eu li do versículo de número 3 do capítulo 4 de João, e li até o verso de número 19. Do 3 até o verso de número 19. Na verdade, o contexto dele, ele passa do 26, do 27. Tudo isso está ligado ainda ao mesmo diálogo que Jesus está tendo com a mulher samaritana. Observe aqui dentro desse texto que Jesus ele está saindo da cidade de Judéia e está indo para uma cidade por nome de Galiléia. Ele sai de Judéia e decide ir mais uma vez para Galiléia. Ao chegar na Galiléia, no caminho dele de Judéia para Galiléia, o texto diz que ele precisa passar por Samaria. Precisamente ele vai passar pela cidade de Sicar. Quando ele chega lá, ele está cansado. A hora já era sexta do dia. De modo que Jesus vai parar próximo a um poço para beber água, para conseguir continuar caminhando. E ele para diante de um poço conhecido naquele tempo, que era o poço de Jacó.
vai passar uma mulher na direção daquele poço. Essa mulher é samaritana e ela decide ir ali beber água. Ela vai no poço e Jesus está sentado próximo ao poço. Ela decide tirar a água do poço de Jacó e quando ela vai para tirar a água, Jesus pede: mulher, dá-me de beber. E ela fica espantada com a comunicação de Jesus com ela, porque a Bíblia diz que ela era samaritana. E por ser samaritana, ela sabia muito bem que um judeu não se comunicava com os samaritanos. Você sabe muito bem a rincha que o judeu tinha com o samaritano, né? O samaritano é a mistura do sangue judeu com o sangue estrangeiro, né? Naquele período que teve as invasões e os estrangeiros foram levados para Samaria, e grande parte dos judeus ali se relacionaram com esses estrangeiros. E a união de judeu com estrangeiro fez nascer essa mistura, né? Que vai ser chamada de samaritano. É a mistura do sangue de israelita com o sangue de um estrangeiro. E o povo não vai aderir esse tipo de costume, esse tipo de cultura, essa mistura, porque desde Gênesis Deus sempre foi contra esses princípios de mistura, né? Não literalmente a questão de sangue e tal, apesar que Deus sempre elegeu o povo de uma maneira separada. Só que a verdade é que essa mistura não vai ser benéfica, essa mistura não vai ser bem vista, essa mistura vai ser colocada entre eles uma discriminação, pelo fato de não ser puro, pelo fato de não estar literalmente ligada à aliança do Deus de Israel, que era voltada literalmente ao povo de Israel e não aos estrangeiros, né? Então Israel tinha muito esse preconceito, que a promessa era para o povo eleito. Quem era o povo eleito? Israel. Então quem deveria ser diferente, separado, era israelita, né? E não o samaritano, que é a mistura de um judeu. Mas enfim, isso aqui dá pano para manga. Isso vem lá desde Abraão, meu irmão. É muito antes ainda da lei, né? Quando Abraão pede uma mulher para se casar com seu filho Isaac, ele vai pedir uma mulher que seja da descendência dele, né, para o servo dele. Para quê? Para manter os mesmos princípios, para manter os mesmos valores e não trazer para o meio do povo quebra de princípios, né, quebra de valores, enfim. Então os samaritanos não se davam bem com os judeus por causa justamente dessa mistura, né? E na verdade era o judeu que tinha esse preconceito com eles, na maioria das partes. Então ela sabia que havia uma discriminação dentro da cultura que ela vivia. Jesus está parado diante da fonte e Jesus decide conversar com essa mulher, mesmo sabendo que ela era samaritana. Aí ela diz: como tu vens a mim sendo judeu e pede de beber, sabendo que eu sou uma mulher samaritana? Justamente por causa desse preconceito que havia dentro dessa época. Jesus olha para ela e diz: ah, mulher, se tu conhecesse quem está perto de você, se tu conhecesse quem te pede água, e se você soubesse quem eu sou e me pedisse água, a água que eu te daria seria água viva. Aí ela questiona sobre o poço, que o próprio Jesus está ali presente diante dele, e diz: porventura essa água que você vai me oferecer é maior do que Jacó? Maior do que o poço de Jacó? Os meus pais beberam dessa água. Tu não tem nada para tirar água, o poço é profundo, como é que você vai beber da água? Aí Jesus continua explicando para ela. Jesus diz: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Mas se você beber da água que eu te der, veja bem, a partir desse momento Jesus começa a explicar para ela que o que ele quer trazer para ela é algo espiritual. Que até então o discurso da samaritana estava no campo literal, estava no sentido carnal. E ela não entendia o diálogo de Jesus, porque Jesus não estava falando da água de Jacó, Jesus não estava falando de poço comum, Jesus estava falando de salvação, Jesus estava falando de eternidade, sabe? Só que ela não entendia. Por quê? Porque a visão dela era carnal. Por isso que você vai ver no diálogo dela, ela falando de Jacó, falando do poço de Jacó, olhou para a mão de Jesus, ela disse: tu não tem nada para tirar dessa água. Só que a água que Jesus está querendo oferecer não é carnal, não é física, não é uma água que se pega, é uma água viva.
A intenção de Jesus é mostrar para ela a eternidade, uma água espiritual, mostrar para ela salvação. Ela disse: não, dessa água aí, se você beber, você vai ter que voltar, porque você vai ter sede. Mas se você beber da água que eu te der, nunca mais você vai ter sede. Se você beber da água que eu te entregar, nunca mais você vai sentir sede. Porque essa água, ela é viva. Ela disse: ah, Senhor, então me dá dessa água, que eu não quero mais voltar aqui. Dá-me dessa água para que eu não tenha sede e não precise mais voltar aqui. Aí Jesus, percebendo que ela já se interessou na conversa, ele dá uma resposta para ela que vai catucar o problema que ela está vivendo. Que parece até que não tem muita coisa a ver com o texto, sabe? Ela fala que quer beber da água e Jesus falou: então tá bom, chama teu marido. Então tá legal, chama teu marido. Traz teu marido aqui. Chama teu marido e vem para cá. Parece que não tem nada a ver com o que Jesus está falando, porque de repente ele está falando de salvação, está falando de água, está falando de água viva. E a mulher disse que quer dessa água. Porém Jesus para e fala: então tá bom, quer beber da água? Então chama teu marido. Aí ela olha para Jesus e diz: eu não tenho marido. Aí Jesus responde ela e diz para ela: disseste bem, não tem marido. Por quê? Porque tiveste 5 maridos. Tiveste 5 maridos. E esse que você tem não é seu. Existem algumas aplicações dentro desse texto aqui que são muito profundas para a nossa vida, que eu tenho certeza que vai edificar muito a sua alma e o seu coração. Então já peço para você que está ouvindo essa palavra, manda para um amigo, manda para um colega, alguém que quer almoçar e também comer da palavra espiritual, alguém que está se alimentando fisicamente e quer se alimentar espiritualmente, porque eu tenho certeza que essa palavra vai falar o coração dele, tá bom? Então aproveita esse segundo, vai mandando para alguém, compartilha para alguém, marca um amigo. A primeira aplicação que eu vejo no texto, que é de grande valia para a nossa vida, é essa. Quando o verso 4 diz assim: que era necessário passar por Samaria. Veja bem, o versículo 4 diz: era necessário passar por Samaria. Eu sei que fisicamente, geograficamente, para chegar na cidade onde Jesus queria, que era a Galileia, era necessário ele percorrer Samaria. Mas eu quero que você entenda aqui que Jesus ele não se movimenta por coincidência. Jesus não vai para algum lugar sem planejar, sem construir. Ele não chega àquele lugar pensando, dizendo: onde eu vou parar hoje? Ele não é alguém que trabalha sem planejamento. Ele não é alguém que trabalha sem propósito. Ele não é alguém que constrói alguma coisa sem sentido. Por isso que o versículo diz: e foi necessário passar por Samaria. Foi necessário por quê? Para quem é necessário? Jesus sabe a necessidade dessa mulher. Não é só uma questão de coincidência, porque tem que chegar na Galileia e eu vou passar por Samaria. Não. Ele sabe por que tem que passar em Samaria. Jesus sabe por que está passando lá. Jesus sabe quem ele vai encontrar lá. Então o encontro de Jesus com a samaritana não é coincidência, é propósito. É necessário ele passar lá. Porque Jesus não se move por coincidência, Jesus se move por propósito. Você precisa entender isso aqui com Jesus. Porque muitas das vezes você trabalha na sua vida se movendo por coincidência, se movendo pelo acaso, se movendo sem planejamento. E Jesus, no caso, ele se move por propósito. Ele sabia que naquela fonte ia estar a samaritana, ele sabia que essa mulher estaria lá, ele sabia que seria o período propício para que o evangelho fosse propagado através dela. Jesus não chega lá do nada, eu decidi agora no momento, não. Ele já tinha planejamento, ele já tinha propósito. Até o fato dos discípulos saírem para comprar comida e Jesus ficar sozinho com essa mulher, ele tinha propósito. Jesus se moveu por propósito, porque ele se move por propósito.
Você precisa aprender a mover a sua vida por propósito. E parar de ficar movendo a sua vida por impulso. Porque quando você move a sua vida por impulso, você se arrepende. Quando você move a sua vida por impulso, você se frustra. Quando você move a sua vida mediante a uma decisão tomada no calor da emoção, você se fere, você se machuca. Por quê? Porque não tem planejamento, não tem princípios que estão movendo a tua vida. Você deve se mover por propósito e não por emoção. Você deve se mover por propósito e não por coincidências da vida. Sabe? Construa a sua vida baseado naquilo que Deus tem preparado para você. Construa a sua vida baseado na vontade de Deus para a sua vida. Construa a sua vida baseado nas decisões que o próprio Deus tem estabelecido para você. Não aquilo que a sua carne quer fazer, as suas emoções querem fazer, mas aquilo que o próprio Espírito te direciona a fazer. O texto diz: era necessário passar por Samaria. Porque Jesus sabe a necessidade dessa mulher. Jesus sabe quanto tempo ela vem sofrendo. Jesus sabe quanto tempo ela precisa de esperança. Nós estamos falando de uma mulher aqui que já teve 5 maridos, que Jesus falou. Jesus disse para ela: você teve 5 maridos. E agora aquele que tu tens não é seu marido. Essa mulher tem um problema terrível. Terrível na vida dela. E nós estamos falando de uma situação que é vivida na época de Jesus. Na época de Jesus. Porque se hoje uma pessoa que está no seu 5º, 6º, 7º casamento não é tão bem visto, imagina na época de Jesus. Eu não vou nem na época de Jesus. Há 30 anos atrás, uma pessoa que ficava no 2º casamento, no 3º casamento, já era visto mal pela sociedade. Isso há 30, 40 anos atrás. Imagina essa mulher que está vivendo a época de Jesus, onde ela sabe muito bem os problemas que ela está vivendo de discriminação, de preconceito dentro da cultura que ela vive. Então essa mulher está ferida, essa mulher está frustrada, essa mulher está doente. Ela está tão doente que ela está no 5º casamento e o homem que ela tem não é dela. Olha a cabeça dessa mulher. Talvez uma carência emocional, talvez problemas que ela ainda não resolveu dos relacionamentos anteriores e ela foi tentando resolver em outros relacionamentos e a coisa não foi se adequando, a coisa não foi, entrando no seu lugar. Porque quando a gente lê esse texto de maneira superficial, a gente vê apenas uma mulher que se casou várias vezes, que teve vários homens. Só que Jesus está vendo muito mais. Jesus está vendo a alma dessa mulher. E o texto diz: é necessário eu passar por Samaria. Ele sabe como estava a alma dela. A necessidade que tinha de parar para olhar nos olhos dela e conversar com ela. A necessidade que tinha dele mesmo ir até o poço e dialogar com ela. Em alguns momentos as pessoas ouviam falar de Jesus pelo que os outros pregavam. Em alguns momentos as pessoas ouviam falar dos sinais de Jesus pelo que Jesus fazia. E alguém ia para procurar para saber quem era ele. Só que nesse caso Jesus está indo até essa mulher para conversar com ela. Jesus enxerga a necessidade de pregar para alguém que está sofrendo muito. Jesus encontra aqui a necessidade de ir na direção de alguém que sofre um preconceito religioso e na sociedade que está vivendo. Jesus vai na direção dela. E eu acho lindo isso em Jesus, porque Jesus não chega diante dela simplesmente colocando o dedo na ferida. Não. Jesus para diante dela e conversa com ela. No diálogo, ele quer curar a alma dela. Na conversa, ele quer tratar a alma dela. Nas palavras, ele quer curar. Ele quer transformar a vida dela de dentro para fora. Ele quer restaurar as forças dela. Ele quer curar a vida dela. Tem necessidade de passar em Samaria. Ele vai para Samaria. Ele está cansado, porque a caminhada é longa. Já está na hora sexta. Ele vai parar diante do poço de Jacó. Ele está com sede. Ele vai esperar alguém passar lá, que na verdade ele já sabia quem iria passar lá.
A mulher samaritana está indo até o encontro de Jesus. E às vezes pode ser que ela ache que é ela que está encontrando Jesus. Às vezes pode ser que ela ache que é uma coincidência o diálogo dela com Jesus. Aí você vai perceber que não foi ela que encontrou Jesus, foi Jesus que já estava esperando ela. Eu repito isso. Não foi ela que encontrou Jesus, foi Jesus que já estava esperando ela. Jesus sabia que ela ia passar ali. Jesus sabia que aquele momento ela ia pedir água. Jesus sabia como estava o coração dela. Porque Jesus não se move por coincidência, Jesus se move por propósitos. Ela vai até Jesus, Jesus já estava esperando ela. Quando ela chega diante do poço para tirar água, uma rotina comum, que de repente ela fazia no seu dia a dia, uma rotina comum, onde constantemente ela ia até o poço, tirava água, levava para casa e dava para suas necessidades, para os seus afazeres domésticos. Ela está numa rotina comum, ela vai para o poço, Jesus está esperando ela, e Jesus pede: mulher, dá-me de beber. Presta atenção, Jesus está pedindo o que dela? Água. Ela já está com um cântaro na mão, ela foi no poço tirar água, então ela pode muito bem pegar a água do poço e dar para Jesus. A petição de Jesus é uma petição que dá para ser respondida. Jesus não pede para essa mulher aquilo que ela não pode dar. Jesus não pede para essa mulher aquilo que ela não pode entregar. Jesus pede para ela aquilo que ela tem condições de oferecer. Mulher, dá-me de beber. Que ela já está com um cântaro na mão, ela já está preparada para pegar a água do poço e levar para casa. Mas Jesus pede aquilo que ela pode dar. Porque guarda isso. Jesus nunca vai pedir de você aquilo que você não pode dar. Jesus nunca exige de você aquilo que você não pode entregar. Jesus jamais vai cobrar de você aquilo que você não pode oferecer para Ele. Por isso que tudo que Ele pede é aquilo que você tem condições de dar. Deus não exige de você aquilo que você não tem. E Deus não cobra de você aquilo que você não suporta. Eu repito isso. Deus não exige de você aquilo que você não tem. E Deus não cobra de você aquilo que você não suporta. Ele sabe que você tem. Então dá. Entrega, amigo. Faz. Dá para Jesus aquilo que você pode dar. Oferece para Jesus aquilo que você pode oferecer. Entrega para Jesus aquilo que você pode entregar. Ele sabe que você pode entregar. Ele sabe que você pode dar. Ele conhece o teu coração. Ele conhece a tua vida. Ele conhece a tua alma. E Ele não exige de você aquilo que você jamais vai ter condições de oferecer. Às vezes você não quer oferecer. Às vezes você não quer oferecer porque você não tem fé. Às vezes você dá porque você não acredita que Ele pedindo, Ele não vai multiplicar aquilo que você tem. Às vezes você não entrega porque falta fé. Às vezes você não entrega porque tem medo. Mas se é Jesus que está pedindo para você dar para Ele, dá para Ele. Por quê? Porque tudo que você entrega na mão de Jesus sempre vai ser melhor do que está nas suas mãos. Tudo que permanece na sua mão acaba. Tudo que você coloca na mão de Jesus se multiplica. Isso é bíblico. 5 pães e 2 peixes nas mãos dos homens não serviriam para nada. Mas 5 pães e 2 peixes na mão de Jesus se multiplicaram. Porque tudo que você coloca na mão de Jesus multiplica. Então, se Jesus pediu, dá para Ele. Não fica excitando. Será que eu vou dar? Será que eu não vou dar? Eu tô com medo. Será que não? Entrega logo. Por quê? Porque é muito melhor ficar na mão de Deus do que nas suas mãos. Jesus pede: mulher, dá-me de beber. Aí ela vai questionar Jesus. Ela vai se comunicar com Jesus. E você vai perceber que o versículo de número 8 vai dizer que Jesus pede da água para que ela desse água para ele, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Então aqui está uma evidência no texto que pouca gente consegue observar. Talvez muita gente observe, mas algumas pessoas deixam esse versículo aqui
sabe, sem se preocupar aqui com esse detalhe. As pessoas não conseguem se ater a esse detalhe. Jesus está num diálogo sozinho com essa mulher. E como prova disso, o verso 8 diz que os discípulos foram à cidade comprar comida. Então veja bem, Jesus parou no poço, a mulher vem até o poço, ela vai pegar a água do poço, Jesus pede água para beber e Jesus está sozinho com ela. Porque o versículo 8 diz que os discípulos saíram para ir para a cidade comprar comida. Jesus aproveitou esse momento para dialogar com essa mulher. Está Jesus e essa mulher e o poço. Os discípulos haviam ido à cidade para comprar comida. Logo, Jesus estava sozinho, tendo esse diálogo com essa mulher. Que às vezes acontece isso. Jesus espera ficar sozinho para que ele se apresente a nós. Às vezes é necessário as pessoas saírem do nosso caminho. Às vezes é necessário algumas pessoas irem embora. Às vezes é necessário que certas pessoas venham desaparecer da nossa vida, para que Jesus apareça e ele construa um relacionamento mais profundo com a gente. Às vezes é necessário ficar sozinho. Às vezes é propósito dele que você fique sozinho. Porque ele quer falar com você, porque ele quer se revelar a você, porque ele quer trazer para você coisas que você jamais pensou em viver. Às vezes, as pessoas que saíram da sua vida saíram por causa de um propósito. Às vezes as pessoas que foram embora das suas amizades, do seu relacionamento, saíram da sua vida por causa de um propósito. Para que elas saiam de cena e Jesus apareça sobre a sua vida. Que às vezes algumas pessoas podem tentar impedir você ter esse diálogo com Jesus. Porque tem gente que enquanto tem um amiguinho por perto, ele conta o problema para o amiguinho, mas não conta para Jesus. Tem gente que enquanto tem um coleguinha por perto, ele conta o problema para o coleguinha, mas não conta para Jesus. Tem gente que enquanto tem um fulaninho por perto, ele conta o problema para o fulaninho e não conta para Jesus. Aí Jesus deixa todo mundo ir embora, te afasta de todo mundo, você fica num deserto, não tem ninguém do teu lado. Aí Jesus se apresenta para dialogar com você, para conversar com você, para trabalhar na sua vida, para te dar um nível de experiência mais profundo que você nunca viveu ainda nessa terra. Essa mulher sai de casa para pegar água do poço. O que ela está fazendo? Rotina. O que é isso aqui, pastor? Rotina. Eu vou repetir. Isso aqui é uma rotina. Não é a primeira vez que ela pega a água do poço de Jacó e não vai ser a última vez, no seu sentido literal, físico, né? É claro que espiritualmente depois ela se converte e a palavra de Deus entra no coração dessa mulher. Mas eu falo assim, é uma rotina dessa mulher. Constantemente ela vai ao poço pegar água, porque sem a água não tem, ela não consegue saciar a necessidade da sua família, da sua casa e das suas atividades domésticas. Então ela precisa de água para consumir. É uma rotina que ela tem. E de repente num dia qualquer, sem planejamento, uma rotina qualquer, sem esperar nada, algo comum do dia, sem Jesus programar nada, ele aparece para conversar com a samaritana. Num dia qualquer, sem marcar horário, Jesus aparece para mudar a história daquela mulher e mostrar para ela que tem algo que é muito maior que o poço. Tem algo que é muito maior que Jacó. Tem algo que é muito maior que as águas que ela está procurando beber. Jesus chega diante dela e muda toda a rotina daquela mulher. Porque quando Jesus chega na nossa vida é assim. Não tem hora marcada, não tem dia marcado, não tem tempo marcado, não tem momento marcado, não tem nada marcado. Ele simplesmente vem. Ele não se programa, ele chega. Ele não avisa, hoje eu vou na tua casa, vou fazer isso, não. Ele vem. E não fala quando vai vir. É como hoje. Um dia qualquer, um horário qualquer, você parou para ver um vídeo,
está almoçando, já almoçou, daqui a pouco continua o trabalho, volta para as suas atividades. Não tem muita programação, não tem hora marcada, não tem tempo certo. Aí ele aparece. Para quê? Para mudar a vida de uma mulher que já vem sofrendo há muito tempo. E mostrar para ela que tem algo que é muito maior que o poço. Mostrar para ela que ela só conhece o poço de Jacó, mas que ele é maior que o poço. E o que ele tem era muito maior do que tudo aquilo que ela poderia buscar todos os dias da vida dela. Porque ela só queria uma água para saciar a necessidade física. Jesus tinha a fonte de água viva para levar a alma dela para o céu, para a eternidade com ele. Jesus vai, ele está no poço, a mulher está ali no poço, Jesus começa a conversar com ela. Isso aqui é interessante também você observar, porque é Jesus que começa o diálogo, é Jesus que dá o primeiro passo. O primeiro passo não é dela, o primeiro passo é de Jesus. É intenção dele conversar com ela, porque Jesus sabe que se dependesse dela, ela nunca iria até o encontro de Jesus e nem falaria com Jesus, porque o preconceito aqui fala mais alto. Então Jesus dá o primeiro passo. Primeiro passo de amor, primeiro passo de perdão, primeiro passo de misericórdia, primeiro passo de graça. Vem dele, Jesus. Dá-me de beber. Aí ela se assusta. Como pode tu querer conversar comigo, tu sendo judeu e eu uma mulher samaritana? Em outras palavras, ela está dizendo, você não sabe que é um preconceito entre nós? Você não sabe que judeu não fala com samaritano? Você não sabe que há uma discriminação aqui? Como é que você vai parar para conversar comigo? Você não sabe como eu vou ser vista? Você não sabe das consequências que nós vamos ter conversando junto, um judeu com um samaritano? Jesus está nem aí para o preconceito. Jesus não está nem aí para o que vão dizer, o que vão falar. Ele só vai na direção da mulher e conversa com ela. Aí Jesus me dá uma lição aqui. Qual foi a lição que Jesus me deu aqui? A lição que Jesus me deu é essa. É que os homens colocam barreiras, mas Jesus coloca uma ponte. Eu vou repetir que isso aqui é muito forte para tua cabeça. Os homens colocam barreiras, mas Jesus coloca uma ponte. Enquanto os homens colocam barreiras dizendo não conversa com ela porque ela é samaritana, Jesus coloca uma ponte dizendo é através de mim que você vai chegar a Deus. Enquanto os homens colocam uma barreira dizendo não vai até ela porque ela é de uma identidade diferente, o sangue dela é sangue estrangeiro, Jesus olha para ela e faz uma ponte dizendo se você conhecer a água que eu te der, você vai para o céu, tem eternidade para a sua vida. A gente precisa aprender com Jesus. Parar de colocar barreiras para as pessoas e ser ponte para a vida das pessoas. A gente precisa parar de colocar obstáculos e ser ponte para a vida das pessoas. A gente precisa ser ponte para que essas pessoas sejam levadas até Cristo e não colocando obstáculos, barreiras, para que elas não cheguem até Jesus. É óbvio que Jesus sabe que ela é samaritana, é óbvio que Jesus sabe do preconceito, mas Jesus olha para ela e diz, entre o obstáculo e a ponte, eu prefiro ser a ponte. Eu tenho a fonte, que se você beber, você nunca mais vai ter sede. A gente percebe que nós estamos num mundo onde as pessoas mais colocam barreiras das pessoas irem até Cristo do que literalmente uma ponte de levar a pessoa até Jesus. Nós estamos vivendo um mundo onde as pessoas colocam tantas coisas para alguém seguir a Jesus. É tanto fardo, é tanta coisa, é tanta, sabe, é tanta coisa que pesa que as pessoas não conseguem ver Jesus, as pessoas não conseguem enxergar Jesus. Mas quando eu apresento a ponte, quando eu mostro que Ele é o caminho, quando eu mostro que Ele é a vida, quando eu mostro que Ele quer sarar a tua ferida, que Ele quer sarar a tua alma, que primeiro Ele não está preocupado se você casou com 3, com 4, com 5, com 6, que Ele quer curar a tua alma, que Ele quer conversar com você, que Ele quer dialogar com você, que Ele quer tratar do teu espírito. Ele está aqui sabendo que ela é samaritana, mas Ele está disposto a conversar com ela, a tratar dela, a mostrar amor para ela, a mostrar misericórdia para ela, a mostrar carinho para ela, a mostrar para ela que da mesma forma que um judeu pode ser salvo, os samaritanos também
também podem ser salvos se acreditarem em Jesus como Filho de Deus. O que você tem sido para as pessoas? Você tem sido barreiras? Você tem sido obstáculos? Ou você tem sido ponte? Como você tem construído os relacionamentos com as pessoas? As pessoas enxergam barreiras no seu diálogo ou as pessoas enxergam pontes que te levam até Jesus? Jesus aproxima ela do próprio Deus, Jesus aproxima ela da eternidade, Jesus traz a ela um diálogo. E Jesus começa a conversar com ela, dizendo para ela: olha, se tu conheceres da água que eu tenho para te dar, tu nunca mais terás sede. Aí ela vai questionar Jesus: não, Senhor, o senhor não está entendendo. O senhor não tem cântaro na mão? Como é que o senhor vai beber dessa água? O poço é fundo, o senhor não pode beber dessa água. Não tem como. Os nossos pais beberam dessa água. Quer dizer que o senhor vai dizer que a água que o senhor está me apresentando, que a fonte que o senhor está apresentando, é maior do que Jacó? Só que o que acontece? Que o campo que essa mulher está conversando com Jesus é um campo físico. A conversa com Jesus é uma conversa que ela está tendo no entendimento dela carnal. Jesus está querendo levar a mente dela para outro patamar. Presta atenção que isso aqui é profundo. A mente dela está no poço, a mente dela está em Jacó, a mente dela está na água terrena. Jesus está falando de algo espiritual. Até então, a conversa dela está carnal. Aí Jesus começa a explicar para ela entender o nível da conversa. Jesus vai dizer: não, mulher, qualquer que beber dessa água torna a ter sede. Não é esse poço que eu estou falando, não. Se você beber da água desse poço, você torna a ter sede. Mas se você beber da água que eu te der, tu nunca mais vai ter sede. Esse poço aí, qualquer um que bebe tem sede, mas aquele que beber da água que eu der, nunca mais vai ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Veja bem, Jesus aumenta o patamar dela para ela entender o nível de revelação que Deus está trazendo. Jesus não está falando de água comum, Jesus está falando de água que vai jorrar para a vida eterna. Então é algo espiritual. Só que ela está no campo carnal. Ela não sabe quem é Jesus, ela está conhecendo Jesus agora. Aí Jesus desce até o nível dela para explicar para ela que água é essa. E para que através desse entendimento ela possa se arrepender do seu pecado e morar com Cristo na glória. Irmão, isso aqui é de uma revelação. Porque se Jesus não desce ao nível dela, ela não ia entender o diálogo de Jesus. Não adianta Jesus ficar falando de coisas espirituais para pessoas que são carnais. Não adianta Jesus ficar falando de coisas espirituais para pessoas que não entendem. Aí Jesus vai abaixando o nível, vai dizendo: não, essa conversa aqui não é carnal, esse papo aqui não é carnal. Se você beber dessa água, você volta a ter sede. Esse poço aí é poço de homem, mas a água que eu quero te dar é uma água que vai jorrar para a vida eterna. E algumas vezes, para que as pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho, você vai precisar descer a certos níveis de conversas para que essas pessoas consigam alcançar a Jesus. Algumas vezes você vai precisar descer ao mesmo nível delas, a mesma maturidade pequena que elas têm, para tentar envolvê-las dentro de coisas espirituais, para que assim elas consigam entender quem é Jesus, o que ele tem, o que ele pode fazer. Não adianta trazer coisas profundas para pessoas que ainda são simples e ainda não experimentaram nada de Jesus. Aí Jesus vai até o nível dela, mostrando para ela que tipo de água era aquele. A conversa da samaritana até aqui era carnal, mas a conversa de Jesus era espiritual. Não tem como você conversar de coisas espirituais com gente que é carnal. Não adianta você ficar tentando aumentar teu nível de coisas espirituais com gente que não está na mesma mentalidade que você. Você vai perder teu tempo. Essa pessoa não vai te acompanhar. Você vai ser julgado, vai ser condenado. Não tem como conversar coisas profundas e espirituais com pessoas que são carnais.
Elas não possuem o mesmo raciocínio que você. Elas não possuem a mesma mentalidade que você. Elas não têm o Espírito Santo para dar o discernimento do que está sendo dito. Você está pegando isso aqui ou não? Pessoas carnais não entendem coisas espirituais. Pessoas carnais não compreendem coisas do Espírito. Aí eu estou pregando para alguém que está tentando resolver batalhas, resolver guerras, está tentando conversar com pessoas, coisas espirituais, tendo em vista que esse relacionamento que ela tem com fulana é carnal. Tendo em vista que fulano tem uma mentalidade carnal. Tendo em vista que fulano ainda não cresceu espiritualmente, e você vai perder tempo. Então tem hora que a gente tem que aprender como Jesus. Ir até o nível mais baixo, para envolvê-la no diálogo, para mostrar para a pessoa a profundidade das coisas espirituais. Tem horas e tem momentos que você vai precisar usar de estratégia, usar de sabedoria, ter discernimento, de não falar tudo aquilo que você conhece espiritual, e soltando aos poucos, ensinando aos poucos, tratando aos poucos. Para quê? Para que ela acompanhe as coisas profundas que Deus quer falar e revelar pelo meio do caminho. Nós que somos cristãos e temos o Espírito Santo de Deus em nós, nem tudo que Deus revela para nós entendemos. Tem coisas que são tão profundas que a gente fala assim: oh, vai com calma aí. Vai com calma que ainda não tem essa maturidade para saber lidar com isso aqui não. Isso aqui é profundo demais para minha cabeça. Nós que somos cristãos não temos o discernimento de tudo. Imagina de gente que nem conhece Jesus. Então Jesus envolve ela e diz: não, mulher, eu não estou falando de água comum, não estou falando de poço comum. Qualquer um que beber dessa água vai tornar a ter sede. Eu estou falando de água viva, que vai te dar vida. Que se você beber, você nunca mais vai ter sede. Ela entende. Entendi. Então faz o seguinte, me dá dessa água. Depois que ela entende, ela fala assim: oh, me dá dessa água. Me dá dessa água. Por quê? Porque eu quero nunca mais voltar aqui. Aqui também tem um outro detalhe que é interessante. Jesus está falando para ela o seguinte: qualquer que beber dessa água, ou seja, qualquer que beber da água de Jacó, do poço de Jacó, vai voltar a ter sede. Jesus está dizendo para ela o seguinte: chega de viver de um momento. Porque se você beber da minha água, se você tomar da minha água, você vai ir comigo para a eternidade, você vai experimentar a eternidade. Ela vai te trazer vida, vai te dar salvação, vai te levar para a eternidade comigo. Essas águas são vivas. Jesus está falando aqui também de momento. Porque quando Jesus fala: se você beber dessa água, você volta a ter sede, Jesus está dizendo: chega de viver de momento. Toda hora vai ficar vivendo aqui dessa água. Não adianta ficar bebendo dessa água, porque você vai continuar com sede. Você vai continuar tendo a necessidade de tomar água. Você vai continuar tendo a necessidade de saciar um momento. Eu não quero te dar momento. Eu quero te dar eternidade. Aí Jesus traz para nós aqui uma outra reflexão. Que tudo que a gente consome nesse mundo é passageiro. Todo tipo de consumo nesse mundo é passageiro. Mas aquilo que Deus tem para dar a nós é eterno. Os prazeres desse mundo são passageiros. A sede, a fome é passageira. Tudo que a gente conquista nessa terra é passageiro. É momentâneo, só dura alguns momentos, alguns segundos. Por isso que se você beber dessa água, ela termina. Por quê? Porque é passageiro. Agora o que eu quero te dar é eterno. Está na hora de você parar de viver de momento. Está na hora de você parar de ficar vivendo de um momento aqui, um momento ali. Isso não vai resolver a tua vida. Está na hora de você mudar a forma como você enxerga as coisas. O momento não vai trazer salvação para você. Você cai por causa do momento, você peca por causa do momento, você se entrega por causa do momento e você não sacia o seu espírito. Está na hora de você parar de ficar tentando saciar uma carência emocional do momento em outros relacionamentos. Está na hora de você ficar parando, de ficar, grudada ao momento, presa ao momento. E você não percebe ainda que essas coisas passam, que essas coisas terminam e você volta a ter sede. Você volta a querer praticar, você volta a querer fazer. Por quê? Porque essas águas acabam, amigo.
essas águas terminam. Só que as águas que Jesus tem para te dar são eternas para a tua vida. Produzem salvação para o teu espírito. Não é apenas um momento, mas te leva para a eternidade. Ah, Senhor, então essa água é água viva? Então eu quero dessa água, me dá dessa água. Olha o que ela diz para Jesus, eu quero dessa água. Veja bem, ela entende o que Jesus está falando, ela entendeu a palavra e ela agora diz, eu quero dessa água, eu quero beber, já que a água é boa, já que a água é viva, já que eu nunca mais vou ter sede, eu quero dessa água. Aí Jesus muda o diálogo, parece que ele está mudando. Ah, você quer dessa água? Versículo 16, disse-lhe Jesus, você quer dessa água? Então vai, chama teu marido e vem cá. Isso aqui é interessante, né? Porque parece nesse momento que Jesus está mudando o diálogo. Parece que no momento Jesus está falando uma coisa que não tem nada a ver. Que coisa estranha. Jesus está falando de água, está falando de poço, está falando de fonte. De repente Jesus olha para ele, então tá bom, chama teu marido. Chama teu marido e vem cá. A gente conversa. Eu vou te apresentar a água viva. Mas chama primeiro teu marido. Olha como é que Jesus é cirúrgico na pergunta, e na pergunta não, na afirmação, quando ele manda a mulher chamar o marido. E que ao mesmo tempo parece estar meio sem nexo, porque Jesus está falando sobre água viva, Jesus está falando sobre eternidade, e de repente Jesus para, então tá bom, você quer beber dessa água? Você quer tomar dessa água? Então chama teu marido. Ela responde, ah, Senhor, eu não tenho marido. Aí Jesus diz, disseste bem, porque tiveste 5. E o que tu tem também não é teu. Isso aqui é tremendo para a nossa vida. Isso aqui é muito profundo para a nossa vida. Por quê? Porque Jesus quer apresentar para essa mulher algo novo. Jesus quer apresentar para essa mulher algo que ela nunca experimentou. Jesus quer experimentar, quer ensinar essa mulher uma água que é viva. Jesus quer passar para essa mulher um tipo de fonte que ela nunca bebeu. Jesus quer ensinar para essa mulher o que é salvação e quer levar ela para a eternidade. Só que a pergunta de Jesus é cirúrgica. Porque não tem como Jesus oferecer um novo tempo para ela se primeiro Jesus não tratar do passado. Por isso que Jesus afirma, então faz o seguinte, quer beber da fonte, traz teu marido. Quando Jesus fala, traz teu marido, Jesus está catucando o passado dela. Ah, Jesus sabia. Tanto sabia que ela não tinha marido, que ele mesmo falou, tivesse 5, e o que tu tem não é teu. Aí Jesus está dando uma lição para ela. Você quer beber dessa água nova? Então deixa eu tratar do teu passado. Porque enquanto você não se tratada nas coisas que aconteceram lá atrás, você não pode experimentar algo novo que eu tenho para te dar. As águas que eu tenho para te dar são vivas. E de repente você foi tão influenciada nesse mundo que tentou procurar a sua felicidade em homem, tentou procurar a sua felicidade em prazeres, tentou tantas coisas nessa vida e não encontrou. Então eu quero te dar água viva, mas eu preciso tratar do teu passado. Cadê teu marido? Quem é teu marido? Senhor, não tenho marido. Disseste bem, porque teve 5. E aquele que tu tem não é seu. Irmãos, não era normal nesse tempo uma mulher casar muitas vezes. Se não é normal no nosso tempo uma mulher ficar no 6º, 7º casamento, não é normal. Mesmo na nossa sociedade, não é normal nos tempos que a gente vive. Imagina nesse tempo, que quando inclusive uma mulher era pega em adultério, era apedrejada, sofria um monte de coisa por causa da lei. Essa mulher teve 5. E o que ela tem não é dela. Não é dela o que ela tem. Essa mulher tem um problema emocional terrível. Que a Bíblia não destrincha muito os problemas psicológicos que essa mulher tem, mas ela tem algum tipo de problema, porque ela ainda tem homem na vida dela que não é dela. Ela está no pecado. Que ela precisa ser tratada. Ela precisa ser tratada. Aí Jesus tem algo novo para ela. E Jesus está dizendo, olha, eu vou te dar algo novo e tenho água viva para te dar, mas eu preciso primeiro tratar o teu passado. Eu preciso primeiro tratar das mentiras que você viveu.
Eu preciso primeiro tratar das carências emocionais que você viveu. Eu preciso te ensinar o que é verdade. Eu preciso te ensinar o que é o caminho que leva a Deus. Não tem como eu te dar algo novo se você não abandonar as velhas práticas. Não tem como eu te dar algo novo se você não abandonar os velhos costumes, a velha vida, as velhas intenções. Não tem como você viver algo novo comigo se você não abandonar o velho caminho. O velho caminho vai te impossibilitar de chegar no caminho novo que é Cristo. Então é o próprio Jesus que está com a intenção de querer tratar do passado dela. Que às vezes a gente vai para Jesus assim, a gente chega diante de Jesus todo esculhambado, com um monte de problema, aí Jesus está dizendo, calma, calma, eu tenho muita coisa para fazer na sua vida, mas deixa eu tirar os carrapichos, deixa eu te limpar, deixa eu te tratar, deixa eu te moldar, deixa eu te preparar para coisas maiores, para coisas mais profundas que você não viveu e jamais pensou em viver na sua vida. São coisas profundas, além daquilo que você pode imaginar, que Deus já preparou para você, mas Ele precisa primeiro tratar do passado. Por isso que a pergunta de Jesus é... A pergunta não, a afirmação de Jesus é essa: vai lá, chama teu marido e vem para cá. Por quê? Porque você tem algumas pendências que eu quero tratar delas. Não tem como você beber dessa água viva se você não abandonar essas práticas. Ela diz, Senhor, não tenho marido. Eu não tenho marido, Senhor. Não tenho marido. Disseste bem. Por que disseste bem? Porque até aquele que você tem não é seu. Perceba, por que Jesus gostou da resposta dela? Disseste bem, que até aquele que tem não é seu. Jesus gostou da resposta dela por dois motivos. Primeiro, porque ela falou a verdade. Segundo, porque ela confessou. Ela poderia muito bem esconder. Ela poderia muito bem mentir. Ela poderia muito bem arranjar um homem qualquer e ficar, esse aqui é meu marido, agora cadê a água? Mas não, ela foi verdadeira. E por ela expressar a verdade e confessar a Cristo que ela realmente não tinha marido algum, a libertação, a salvação, a cura vai vir sobre a vida dela. Porque isso aqui é um princípio. Para que você seja transformado, você precisa confessar a Ele os seus pecados, as suas fraquezas e os seus erros. Por isso que todo aquele que confessa e abandona a sua transgressão, esse alcança misericórdia. Você precisa confessar. Quando você confessa, você alcança misericórdia. Você abandona o seu pecado para viver uma nova vida com Jesus. Então a confissão, ela é libertadora para a sua vida espiritual. Por que Jesus gosta daquilo que ela fala? Porque ela foi sincera, porque ela foi honesta, porque ela foi verdadeira, porque ela falou a verdade, é assim mesmo que eu tenho vivido. Sabe, a gente não precisa esconder as coisas de Jesus, até porque Jesus sabe quem nós somos. E quando ela mostra a verdade, Jesus vem com a palavra de libertação para ela, de transformação para ela. Ela disse, eu não tenho marido. Aí Jesus disse, disseste bem, porque até aquele que tu tem, tu tinha 5. Disseste bem, tu teve 5, mas aquele que tu tem também não é seu. Tivesse 5, mas o que tu tem não é seu. Isso aqui é interessante, que Jesus manda na lata dela. Sabe? Jesus manda na lata. Disseste bem, teve 5, mas o que tu tem não é teu não. É o contrário desse Jesus que é pregado por aí, né? Hashtag amorzinho, né? Jesus, hashtag, só fala aquilo que eu quero. Jesus só fala aquilo que eu gosto. Jesus tá preocupado em me agradar, né? É o contrário do que esse Jesusinho que as pessoas estão pregando por aí. E eu diminuo falando Jesusinho porque não tem nada a ver com Jesus da Bíblia. Tem nada a ver com Jesus da Bíblia. Jesus está preocupado em falar a verdade para te libertar, independente daquilo que se você vai gostar ou não vai gostar de ouvir, meu amigo. Jesus manda na lata dela, tu teve 5 e o que tu tem não é teu. Ele mandou para quê? Para curar ela, para libertar ela. A palavra é dura, mas vai curar a alma dela. A palavra é dura, mas vai transformar a vida dela.
Talvez essa mulher passou a vida inteira sendo massageada por homens, falando, ouvindo coisas que queria ouvir, e os homens seduzindo elas com palavras para tentar levá-la ao pecado. Mas Jesus quer levar ela para o céu. E a palavra que me leva para o céu é a verdade, não é aquilo que eu quero ouvir, mas é aquilo que eu preciso ouvir. Tu teve sim, o que tu tem não é teu. Por quê? Porque é a verdade que liberta, é a palavra que transforma, é a verdade que te cura. Jesus manda na lata dela. Ao contrário de alguns, se não ouvir a verdade, ele fica triste, com raiva do pastor, com raiva do líder. Eu não gosto desse tipo de pregação, essa pregação não é bacana, não quero nunca mais voltar aqui, tô indo embora. Hashtag tô deixando de seguir a página, não quero seguir o pregador. Meu filho, você pode discordar da minha opinião, só não pode discordar do que está na Bíblia. Bíblia é Bíblia. Opinião se passa, mas a palavra de Deus jamais vai passar. Mateus 24, verso 35. O céu e a terra podem até passar, mas a palavra do Senhor jamais passará. Então Bíblia é Bíblia. O que é verdade tem que ser dito e tem que ser colocado, independente daquilo que você quer ouvir ou não. Até porque tem muita coisa que eu leio na Bíblia que eu não gosto de ler. Tem muita coisa que eu leio na Bíblia que eu não quero praticar. Hoje mesmo eu li uma palavra na Bíblia e falei, meu pai, isso aqui é difícil, hein? Eu tenho que praticar. Por quê? Porque não é a minha opinião que vai dizer a maneira como eu vivo. É a palavra de Deus que tem que direcionar os meus passos. Jesus manda na lata para ela. Teve sim, que tu tem não é teu. Ela diz, vejo que és profeta. Porque ela percebeu que Jesus revelou algo ali que ninguém sabia. Algo que estava oculto. Algo que estava escondido. E eu termino aqui essa mensagem. Não tem como você esconder nada de Jesus. Não adianta você ficar tentando esconder pecadinho para Jesus. Dizer, isso aqui ninguém está sabendo, meu líder não sabe, meu pai não sabe. Ninguém na terra pode saber, mas Jesus sabe. Então confessa para Ele. Para de tentar esconder os seus pecados. Não tem como se esconder de Jesus. Ele sabe quem você é. Ele sabe a forma como você vive. E quanto mais você esconde o teu pecado, pior se torna para você. Confessa a Ele, mostra para Ele as tuas fraquezas, revela para Ele aquilo que você fez, porque você vai alcançar a libertação de Deus na sua vida. Cair, todos nós podemos cair, estamos sujeitos a falhar. Só que uma coisa é você cair, outra coisa é você permanecer caído. Uma coisa é você enfraquecer, outra coisa é você permanecer na fraqueza. Uma coisa é você se sentir derrotado, se enfraquecer por algumas coisas. Outra coisa é você permanecer na queda, aqui na mente. Você não consegue se levantar, você não consegue permanecer, porque o pecado tem dominado a sua vida. Então faz o seguinte, esconde não, confessa a Ele teu pecado, porque Jesus sabe como libertar a sua vida e como te levar palavras de salvação. Deus tem eternidade para você, Deus tem salvação para a sua vida. Só que existem certas coisas que estão lá atrás, que estão tentando impedir você de ser salvo. Então, não esconde para Ele mais. Ele sabe de tudo. Ele conhece a tua vida. Ele conhece teu coração. Ele conhece a tua alma. Ele sabe das tuas falhas. Então, confessa para Ele. Porque quando você confessa, você está tirando o peso das tuas costas e está colocando na responsabilidade de Jesus. E a Bíblia diz que o fardo de Jesus é suave e leve. Deus abençoe sua vida. Fica na paz.